Vamos falar sobre a história e a origem da astrologia. Antigamente, a astrologia e a astronomia estavam unidas, eram a mesma ciência, com o objetivo de ensinar os efeitos dos astros no mundo físico e no mundo espiritual. Muito do que conhecemos hoje da astrologia e da astronomia, seus símbolos, os signos, constelações, nomes, etc., tem como origem uma mistura de conhecimentos de povos antigos, dos sumérios, dos egípcios, dos gregos, dos romanos e etc. Mas na verdade, essa ciência dos astros é mais antiga do que a própria humanidade. Esse conhecimento começou a ser ensinado aos humanos na época da Lemúria e da Atlântida. Então olha que interessante, tem um vídeo meu aqui no meu canal de uma série também onde eu falo sobre Atlântida e Lemúria. E é muito importante, depois você vê essa série, clica lá na playlist ou depois na aba ao vivo lá do meu canal, você vai ver essas aulas da Atlântida e da Lemúria, que são civilizações antigas, conforme alguns estudos espirituais, foram civilizações antigas, muito avançadas espiritualmente, com conhecimento espiritual muito avançado, e que foi lá que surgiu os estudos dos astros, né? Foi lá que surgiu todo esse conhecimento filosófico, espiritual, e que foi passando de geração para geração, civilização para civilização, até chegar depois nos egípcios, nos gregos, né? e no nosso mundo moderno de hoje. Mas que tudo remonta a milhares de anos atrás, na época da Atlântida e da Lemúria. Então depois eu não vou falar muito sobre a Atlântida e Lemúria, porque eu já fiz um vídeo só específico sobre isso. Depois assiste lá, que são aulas bem legais para você entender a civilização antiga, antes mesmo dos egípcios e dos sumérios existirem. E que antes a astrologia e a astronomia elas estavam unidas, eram a mesma ciência. Então olha que legal. Naquela época, até mesmo estudos científicos modernos, né, sabem também que a astronomia e a astrologia eram o mesmo estudo, estavam unidas na época dos egípcios, na época dos gregos, era uma mesma ciência, né? Os filósofos, cientistas, pesquisadores daquela época olhavam para o céu, estudavam as estrelas de uma forma também filosófica, espiritual, mas também de uma forma concreta, de como que os planetas interferem nas marés, interferem na natureza, interferem em todo um funcionamento de como as coisas de como a natureza funciona, né? E então naquela época elas estavam unidas. Então tem muitos estudos sobre o Egito, né, da época da civilização egípcia, que esse conhecimento era a mesma coisa, que o mesmo conhecimento sobre astrologia passava um mesmo aprendizado sobre como a pessoa devia se comportar, como que aquilo poderia moldar as emoções, mas também como que aquilo interferia nas marés, por exemplo, como que então estava ligado. Então é interessante a gente ver isso, que essas duas ciências estavam unidas, era a mesma coisa, a pessoa estudava os céus com o mesmo objetivo, tanto mudança interna quanto mudança externa. Então por que houve essa divisão da astrologia e da astronomia? Antigamente, a religião e a espiritualidade eram um dos pilares mais importantes para a humanidade. Conhecer o universo interior tinha a mesma importância de conhecer o universo exterior. E também nos tempos antigos o ser humano tinha visão espiritual. Então olha que interessante, a ciência espiritual, que é um conhecimento antigo, da sabedoria antiga, atemporal, eu fiz um vídeo também só sobre ciência espiritual, depois você vai na aba ao vivo aqui do meu canal e desce lá para baixo que tem um vídeo chamado Ciência Espiritual. É muito importante você entender o que é essa ciência espiritual, diferente da ciência material, que a ciência material é a ciência que a gente tem conhecimento hoje, que cria tecnologias, modifica todo o nosso planeta aqui com objetos, mas a ciência espiritual é um conhecimento do mundo espiritual, um conhecimento antigo, mas também moderno, de pessoas que tiveram acesso ao mundo espiritual e puderam comprovar de várias formas algumas sabedorias antigas também. Mas enfim, assiste lá que lá eu falo certinho sobre isso. E essa ciência espiritual, que são esses conhecimentos antigos, falam que antigamente o ser humano tinha visão espiritual, né? Na época da Atlântida e Lemúria, até falo isso também no vídeo da Lemúria, da Atlântida e Lemúria, naquela época eles tinham visão espiritual, né? Eles tinham, por isso que uma das explicações do porquê a civilização da Atlântida e da Lemúria eram tão avançados, mas eles não eram avançados porque assim, um mito que tem é que eles eram avançados
tecnologicamente, mas na verdade eles eram avançados espiritualmente, eles tinham um conhecimento espiritual muito gigantesco, coisa que a gente não tem hoje porque a gente não tem acesso ao mundo espiritual. E naquela época, a espiritualidade era um dos pilares mais importantes da humanidade, né? Então conhecer o universo interior tinha a mesma importância de conhecer o universo exterior. Então, aprender a olhar para dentro, a se conhecer, a conhecer as emoções, conhecer os pensamentos, tinha a mesma importância também de olhar para fora, para o universo, para as estrelas e conhecer como que tudo isso funciona. Eles davam a mesma importância, né? E isso acontecia porque eles sabiam que, igual eu falei ali, né? Eles tinham visão espiritual. Então, assim, não era tipo, será que existe um mundo espiritual? Não, na verdade existe. Está aqui na minha frente, eu consigo saber sobre essa realidade, eu consigo ver as outras realidades. Era uma coisa diferente. Quando o ser humano perdeu essa visão espiritual, começou as dúvidas da existência dessas forças invisíveis e passou a estudar os céus só de forma lógica, totalmente material, sem levar em conta a parte filosófica, espiritual e simbólica disso. E também, com o passar do tempo, a humanidade começou a ficar cada vez mais materialista e lógica, dando mais importância para ganhos físicos, e a parte mais abstrata desse conhecimento foi se perdendo. Então, como eu falei, antigamente eles tinham visão espiritual, eles tinham acesso ao mundo espiritual, mas com o passar do tempo, o ser humano foi perdendo essa visão espiritual com o avanço, né? E lá no vídeo da Atlântida e da Lemúria, eu explico por que eles foram perdendo essa visão espiritual. Eu explico por que eles tinham essa visão espiritual antes e explico por que eles foram perdendo essa visão espiritual. E resumindo aqui mais ou menos, é porque eles tinham que focar sua mente, naturalmente a mente estava começando a focar na parte física para que eles pudessem criar no mundo físico, pudessem criar prédios, casas, objetos, invenções, igual a gente tem hoje. Então eles tinham que focar a mente, né, os pensamentos totalmente no mundo físico, esquecer um pouco o mundo espiritual para que o ser humano pudesse se desenvolver como o ser humano em si mesmo, né? Então um dos motivos da perda da visão espiritual foi isso. E conforme eles foram perdendo a visão espiritual, eles foram deixando de saber que aquele outro lado existe e o interesse para o estudo da astrologia espiritual foi se perdendo cada vez mais, né? Porque o que importava era mais ganhos físicos, era mais coisas materiais ali. E como eu falei aqui também, com o passar do tempo a humanidade começou a focar mais em ganhos físicos, né? A parte mais abstrata desse conhecimento foi se perdendo. Então o ser humano começou a ser mais egoísta, começou a querer mais ganhos materiais, começou mais a acumular objetos, a acumular riquezas. Então essa parte filosófica abstrata da vida foi se perdendo. E aí houve essa divisão da astrologia e da astronomia. Então a astrologia meio que se perdeu e a astronomia começou a ganhar mais peso, começou a ser mais estudado. E a astrologia ficava só com as pessoas espiritualistas, ficavam só com algumas pessoas que ainda eram espiritualistas, que ainda pensavam de forma abstrata e espiritual.